Muito bem, Joel. Então é um privilégio estar nessa noite aqui. Pense numa coisa boa, é olhar para os irmãos e ver esta congregação repleta de rostos belíssimos, só gente bonita. Que o povo de Deus é um povo bonito. É verdade. A palavra do crente é assim, sim, não, não. Então é verdade. Pense numa responsabilidade. Mas o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Glória a Deus. Meus irmãos, nós temos assim o privilégio de estarmos nesta noite agradecidos, porque o Senhor até aqui tem nos ajudado. Se Ele nos trouxe aqui, é porque Ele tem algo todo especial para cada um de nós. Então, que o Espírito de Deus tenha a liberdade de agir no seu, no meu, no nosso coração, para entendermos o que Ele quer nos falar nesta noite. E nós queremos, assim, iniciar com o nosso tema que está aqui. Nós vamos falar sobre gratidão. Eu gosto de interagir. Talvez você que está em casa não está ouvindo, mas está assim, ó, de gente linda aqui. Você também tem o privilégio de aprender hoje um pouco mais o que a palavra de Deus vai nos ensinar sobre gratidão. E aí, para entendermos, né, o que é gratidão, nós queremos assim dizer para os irmãos o conceito de gratidão. Gratidão é o reconhecimento por um benefício recebido. Então, hoje à noite nós recebemos um benefício de Ionara. Muito obrigado, Ionara, pelo benefício. Muito obrigado, Ministério de Louvor. Se esforçaram para estar aqui adorando ao Senhor. Muito obrigado a você que veio da sua casa. Muito obrigado ao Senhor porque nos trouxe em segurança. Então, no nosso coração deve ter sempre esta atitude de gratidão. O benefício que você recebeu durante todo este dia, ou durante o tempo que você nasceu até hoje, você é grato por quê? Por qual motivo você pode ser grato e pode vir à sua memória nesse instante? Você pode ser grato pela sua salvação, um benefício que nós não recebemos, que não merecíamos. Pela sua família, então, seja grato pela sua família, seja grato pela sua saúde. Ah, mas a minha saúde não está muito legal. Mas seja grato a si mesmo, porque Deus tem te privilegiado, sabe com o quê? Com o ar. Então, é privilégio. Você acordar todos os dias de manhã, sentar na sua cama e... Isso é vida de Deus em você. Você pode ser grato pelo seu emprego. Você pode ser grato pela vida dos seus filhos. Se nós fôssemos enumerar e abrir para os irmãos, nós tínhamos milhares e milhares de motivos para dizer muito obrigado, Deus. Muito obrigado. Então, todos os dias, quando nós acordarmos, a gente precisa colocar em prática. E a prática é algo desafiador, porque precisa um pouco de disciplina. Todos os dias, sentar na cama e ser grato. Muito obrigado porque eu acordei. Muito obrigado porque eu posso andar. Muito obrigado porque eu posso comer com minha mão, eu posso pentear meu cabelo, eu posso tomar banho só. E você que não pode fazer isso, também seja grato, porque Deus colocou na sua vida pessoas para te ajudar, para ser cooperador com você. Isso também é motivo de gratidão. Porque muitas vezes a gente pensa que eu posso ser grato só porque eu posso andar, porque eu posso pular, correr, mas tem um monte de coisa que, se você olhar, é bondade de Deus e você precisa ser grato. Para entendermos a gratidão baseado na Bíblia, nós vamos pensar juntos sobre uma mulher, e a palavra que define esta mulher é gratidão. Gratidão é a palavra, quando nós chegarmos no final da história, você vai perceber que não tem outra palavra para definir esta mulher. E você vai abrir a sua Bíblia, por favor, em Josué, e você vai permanecer com sua Bíblia aberta. Ana Patrícia? Por favor, do outro lado. Você vai permanecer com sua Bíblia aberta em Josué 2, porque nós vamos, obrigada, nós vamos aos poucos levando o texto
para você ir entendendo o que essa mulher nos ensina com essa sua atitude. Josué 2:1 diz o texto: do acampamento do Vale das Acácias, Josué mandou secretamente 2 espiões com a seguinte ordem: examinem bem a terra, especialmente a cidade de Jericó. Então eles entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e se hospedaram ali. Podeis assentar. Quem era Raabe? Aí você vai virar a sua página da sua Bíblia e vai chegar lá no versículo 15. No versículo 15 do capítulo 2, diz o texto: Raabe morava numa casa construída na muralha da cidade. Somente essa parte. Volte para o capítulo 2 no início. Então nós já vimos que Raabe era uma mulher, ela era uma mulher com uma vida difícil, porque a Bíblia chama e classifica ela como uma mulher prostituta. Raabe morava, a sua casa era construída em cima de uma muralha. Agora olhem para cá, visualizem essa altura aqui deste, eu não sei como é que chama, parede, mas tem outra nomenclatura para este design aqui. Mas visualize essa parede se achegando até aqui. Pronto, a parede está construída aqui. E visualize uma casa aqui em cima, uma casa. É claro que não dá para construir uma casa de tijolo, mas dá para construir uma casa pré-moldadas. Nós temos engenheiros aqui e eles podem dizer que, pode sim, não pode construir uma casa pré-moldada aqui em cima, Júnior? Pode. Então, você vai construir agora a casa de Raabe bem aqui, na sua mente. Pronto, a casa está construída. Uma casa construída dessa altura, visualize agora, ela tem um privilégio, ela pode o quê? Analisar todo o contexto de baixo. Aí vamos pensar agora no texto. Josué deu uma missão para esses 2 homens, para eles analisarem o contexto daquela cidade, porque Deus ia dar para o povo de Israel esta cidade. E aí, quando eles pensaram em ir ver a cidade, eles pensaram o quê? Vamos para a casa de Raabe. Por quê? Porque não vai levantar suspeita nenhuma. Por conta da vida que ela levava, 2 homens adentrando na casa dela, ninguém ia suspeitar da atividade deles. Só que eles se enganaram. Por quê? Porque eles tinham uma identidade. Eles tinham algo que os diferenciavam de todo o povo. Então, visualize, continue visualizando a casa de Raabe. A cidade era todo esse templo aqui e protegido. Para adentrar, você passou por aquela porta. Assim era a cidade. E quando eles adentraram a cidade, se dirigiram à casa de Raabe. Tinha umas escadas, né? Porque não dava para subir de elevador. Tinha umas escadas e vai vendo o contexto daqueles homens, a diferença que existiam neles. Só que quando eles adentraram na casa de Raabe, tinha aqueles que estavam de olho, aqueles observadores. Vocês já imaginaram que quando você que mora em um conjunto, Planalto Turum, se alguém for procurar onde mora Nazaré, Nazaré mora, eu estou procurando uma mulher baixinha, assim. É aquela que trabalha na área da saúde em uma escola? É aquela que mora numa casa de sobrado? Sim. Então, vão me descrever e alguém que me observa por onde eu ando vai dizer onde é a minha casa. Assim foi com Raabe. Os que estavam de olho na vida que ela levava, perceberam aqueles 2 homens diferentes adentrando a sua casa e foram fazer o quê? Uma fofoca para o rei. Pense numa coisa, difícil é aqueles que estão observando
para trazer embaraço para o cristão que não tem uma vida alinhada. Então, nós temos a responsabilidade de termos uma vida alinhada à palavra, como regra de fé e prática. Nós precisamos fazer os nossos negócios de forma lícita, correta. Nós precisamos obedecer a Deus, porque tem pessoas que estão nos observando. E qual vai ser a referência que eles vão usar sobre nós? E quando eles chegaram e contaram para o rei o que os homens iam fazer, sabe o que o rei disse? Manda esses 2 mensageiros na casa de Raabe. Diga para ela colocar para fora os homens que adentraram a sua casa. E assim foi. Os homens chegaram lá e disseram: ei, nós vimos 2 homens entrar na sua casa hoje. É verdade, eles entraram, mas eu nem sabia de onde eles eram. Pense numa mulher inteligente, porque ela não perdeu a oportunidade. Sabe o que ela fez? Escondeu eles lá, mais em cima. Se a casa dela era aqui, lá no sótão, bem no esconderijo. E Raabe escondeu os homens e eles ficaram lá. Mas, antes que os portões se fechassem, eles saíram. E se vocês andarem mais depressa, vão encontrá-los antes de chegar no Jordão. E os homens do rei seguiram as instruções dela e foram atrás dos que vieram espiar a terra. Só que os que estavam escondidos precisavam dormir. Mas ela não deixou eles dormir. Agora nós vamos conversar. Eu usei de generosidade para com vocês. E eu sei que o Deus de vocês, você pode acompanhar isso no versículo 9, vamos ver? 2:9. Para você que está em casa, ver que nós estamos dentro do texto. Ela inicia dizendo: eu sei que o Senhor deu esta terra a vocês, os israelitas. Quando eu digo eu sei, sabe por que ela tinha essa certeza? Porque ela ouvia os feitos do Senhor. O que as pessoas têm observado na minha e na sua vida dos feitos de Deus? Das proezas que Deus tem feito. As pessoas que estão ao nosso redor, elas têm visto algo de diferente em mim e em você, que elas podem dizer assim: eu sei que na vida de Maria existe um Deus que faz toda a diferença. Quando Raabe disse isto a estes homens, ela tinha a certeza. Sabe por quê? Porque ela disse assim: o Deus de vocês abriu o mar vermelho e vocês passaram com os pés enxutos. E tem mais, ele destruiu 2 reis dos amorreus. Então os feitos de Deus tinham se tornado notórios por toda a redondeza. Sabia, mas perceba que em uma cidade do tamanho de Jericó, somente Raabe teve o privilégio de observar os feitos de Deus. Você que veio hoje à noite aqui, você pode sair daqui do mesmo jeito que você entrou, mas se você permitir que Deus trabalhe no seu coração e na sua mente, levando cativo aquilo que não serve, você vai sair daqui jubilando, cheio de alegria, porque você vai reconhecer: Deus tem feito coisas lindas na minha vida e na vida das pessoas que estão ao meu redor. É porque muitas vezes as dificuldades e as coisas que nos rodeiam limitam a nossa visão. Por isso que nós precisamos orar e dizer: Senhor, abre os meus olhos espirituais. Eu preciso ver os detalhes do teu agir. E aí vamos lá olhar para o que Raabe vai dizer. Ela fez referência aos feitos de Deus. Quando chega no versículo 13, olha aí o que diz, o 2:13. Diz o texto, o 2:13: salvem meu pai, minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs e as famílias deles. Não deixe que nos matem. Raabe aproveitou a oportunidade na conversa lá no sótão com aqueles 2 espias. Por quê? Porque ela pensou nos seus familiares. Eu e você temos familiares que carecem da salvação que nos alcançou.
lembra lá no início, quando nós agradecemos pela salvação, pela família? Tem muitos dos nossos familiares que ainda estão distante do Senhor. E eu e você temos a responsabilidade de interceder diante de Deus por eles. Pense numa coisa boa, é quando alguém da nossa família se converte. Pense numa coisa linda demais, o seu coração jubila de alegria. Por quê? Porque você fez parte daquela história. Porque os seus joelhos estavam dobrados diante de Deus para que ele realmente fosse salvo. E quando alguém está enfermo? Quando você olha para Gessi, o que você sente? Alegria, vitória. Porque o nosso Deus, se a gente fosse contar a história, nós íamos dizer: clamamos diante do Senhor e Deus operou na vida de Gessi e ela está aqui, como tem operado na minha e na sua. Talvez você não queira publicar o que Deus tem feito, mas torne notório, porque isso encoraja os outros. Pode ser coisa pequena para mim, mas para ti pode ser uma coisa linda, grande demais. Por quê? Porque você estava orando há muitos dias por aquilo. Quando eu contei a experiência que alguém que eu tinha recebido um presente todo especial e que eu não tinha ainda tido aquela coisa, alguém sorriu, porque para aquela pessoa poderia ser algo que é comum para ela, mas para mim não era. Assim é para você. Por isso é necessário você contar aquilo que Deus tem feito na sua vida. E aí vamos lá. Quando ela fez referência aos seus familiares, ela estava dizendo: eles não podem morrer. Por quê? Porque o Deus que vocês servem é Deus que ganha todas as vitórias. Esse é o nosso Deus, um Deus vitorioso, um Deus que não tem batalha perdida. Esse é o nosso Deus. E quando ela faz essa referência, você pode abrir a sua Bíblia no 2, você vai lá para o 20, vamos ver o que foi que aconteceu. No 20, diz o texto, 2:20, irmã Lúcia, Josué, capítulo 2, nós estamos lendo agora o versículo 20. E se você contar o que estamos fazendo, não seremos obrigados a cumprir o nosso juramento. Raabe respondeu: eu concordo. Então ela deixou que eles se fossem embora. E Raabe amarrou um cordão vermelho na janela. E aí, quando Raabe pensou nisso, olha o que foi que ela fez. Ela desceu os homens, porque a sua casa ficava no alto. E Deus usou aquela mulher para proteger a vida dos seus filhos. A missão que eles tinham era toda direcionada pelo Senhor. A minha e a sua vida, ela é direcionada não por um cordão vermelho que vai ficar pendurado, mas é pelo sangue do Cordeiro, vertido na cruz do Calvário por mim e por você. Será que eu posso deixar os meus familiares? Não, eu tenho que me ajoelhar, eu tenho que clamar, eu tenho que insistir e insistir diante de Deus até que eles se voltem para o Senhor. Veja que quando eles fazem o acordo, você vai agora lá para o 2:15. 2:15, veja o que diz. Perdão, 2:19. 2:19, veja o que diz o texto. Se alguém sair da casa, será culpado da sua própria morte, e nós não seremos responsáveis. Mas, se alguém estiver fora e for ferido dentro de casa, a culpa será nossa. O acordo era: todos devem permanecer dentro da sua casa. Agora visualizem a cena. Uma casa nas alturas, todo mundo sabia quem era Raabe. Na janela dela, ela descem 2 homens, os orienta: fiquem 3 dias escondidos nas montanhas. É tempo que os mensageiros do rei
percorrem e não os encontram, vocês podem seguir o caminho de vocês. Aí eles acordam mais sério com ela. Mas se você contar, nosso acordo está desfeito. Então foi algo que foi realmente bem fechadinho. É assim que Deus fecha conosco. Ele é um Deus de promessa. Lembra lá do carcereiro? Quando o carcereiro recebeu Cristo, a casa dele foi alcançada. Então, se você é o único crente na sua casa, dê um glória a Deus. Glória a Deus. Porque os demais vão ver em você algo que vai lhe identificar como diferença no contexto da sua família. E quando você for para as festas de família, também você vai ser o diferencial naquele local. Já percebeu? Tem uma irmã que gosta de contar aqui da sua avó. Eu a conheci. E ela sempre diz, minha avó me respeitava e sempre me chamava para orar. Por quê? Porque existia um diferencial que a identificava como alguém que tinha a imagem e a semelhança de um Deus verdadeiro. Isso é lindo demais. E agora vamos lá. Os homens desceram pela corda e a corda continua pendurada na janela. E quem está de plantão? Os observadores. O povo ia perguntar, por que será que na janela de Raabe tem o tempo todo uma corda pendurada na janela? Porque esse era o acordo. Quando eles retornassem, ia ser algo que ia identificar aquela casa. A minha e a sua casa precisam ser identificada como uma casa de crente. Isso é importante para a vizinhança. Agora, vá lá para o capítulo 6. 6. O 6, 22 e 23. Josué 6, 22 e 26. 22 e 23, perdão. Diz o texto. Depois, Josué disse aos 2 homens que haviam servido como espias: entrem na casa de Raabe, a prostituta, e traga a família dela para fora, conforme vocês prometeram. Eles foram e fizeram sair Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e o resto da família, e tiraram todas as pessoas da casa e os puseram do lado de fora do acampamento dos israelitas. Olha que glória, glória a Deus. Pense nos homens que cumpriram a sua palavra. Pense na bênção. Aí onde entra que a palavra que define Raabe é gratidão. Toda a família foi salva. Por quê? Ela aproveitou a oportunidade. Ela viu uma estratégia, uma forma de salvar todos os seus familiares. E aí eu pergunto para você: só é grato aquele que reconhece os feitos de Deus? Você reconhece aquilo que Deus tem feito? Olhe para o que Ele tem feito e glorifique o seu nome. Insista pela salvação dos seus parentes. Ore pelos enfermos. Veja Deus curar. Veja os livramentos que Ele tem te dado, tem nos dado. Então só cabe a mim e a você o quê? Agradecer. Agradeça. Veja que no capítulo 6 não tem outra palavra. O texto está dizendo que todos foram tirados da situação de morte que ia acontecer naquela cidade. Então, o privilégio de Raabe é que ela não ficou só nesse contexto. Se você abrir a sua Bíblia em Hebreus 11:31, quem está lá? Raabe. Pela fé, Raabe salvou seu pai, sua mãe, seus irmãos, e vai discorrendo. Se você abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 1, quem vai estar lá? Raabe. Olha que privilégio. A vida que ela levava não ficou daquele jeito, porque Deus transformou a sua história. E como não ser agradecido? Eu e você fomos transformados.
Nós fomos tirados das trevas e fomos transportados para o reino da luz. E onde nós chegamos, as trevas não prevalecem, porque a luz vai brilhar sempre. Que Deus nos ajude hoje e todos os dias termos um coração agradecido. Nós vamos ficar de pé e vamos orar, e logo após o Ministério do Louvor vai cantar conosco uma música. Oremos. Senhor, muito obrigado, porque a Tua palavra, ela é viva e eficaz. A Tua palavra, ela é uma espada de 2 gumes, que penetra a alma e vai mais profundo da medula humana. Muito obrigado, porque ela pode penetrar o nosso coração, que muitas vezes está endurecido por conta das circunstâncias, das lutas e adversidades, mas nesta noite, que esse mesmo Espírito quebre todas as muralhas e que possamos vislumbrar os detalhes dos Teus feitos nas nossas vidas. Queremos ser conhecidos como servos do Deus que faz coisas lindas. Tu és incomparavelmente lindo. Nós não temos palavras para expressar. Por isso, Senhor, recebe o nosso coração como corações quebrantados diante do Teu altar. E que as nossas vidas sejam marcadas nesta noite pelo sangue que purifica e que limpa de todo o pecado, que é o sangue de Jesus. Visita os nossos irmãos que estão em casa, que o mesmo Espírito que está neste lugar agindo, possa visitá-los de forma poderosa, e que eles sejam encorajados a ser agradecidos em meio às circunstâncias. Um coração agradecido independe das circunstâncias, mas do agir de um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais. Cremos que o Senhor é Deus que cura e que restaura. O Teu sangue, a Tua palavra diz que purifica de todo o pecado. E nós somos transformados para reinar contigo. Por isso nos ajuda, Senhor, a todas as manhãs, todos os instantes, olhar e agradecer. Muito obrigado pelas nossas famílias, muito obrigado pela nossa salvação, muito obrigado porque o Senhor nos ouve, muito obrigado pela nossa vida, pelo ar que respiramos, muito obrigado porque podemos nos andar, nos mover, tudo isso é bondade do Senhor para conosco. Muito obrigado pela Tua palavra, porque ela nos instrui. Muito obrigado, Senhor, porque nós somos livres, aleluias. Muito obrigado, Senhor, porque Tu é bom demais. Muito obrigado pelo Teu cuidado para com esta igreja. Muito obrigado porque o Senhor tem preservado o Teu povo de tantas enfermidades. Visita os que estão enfermos nesta hora e pela autoridade do nome de Jesus. Traz cura, traz quietude, faz a Tua vontade prevalecer. Enche-nos, ó Deus, com a Tua palavra e com a vida que há em Ti. Nós Te somos gratos por esta noite. Nós Te somos gratos pela Tua bondade. Tu és bom. Muito obrigado. Essa é a nossa expressão mais sincera. Em nome de Jesus. Amém.